Bom dia a todos, hoje terça-feira, 29 de junho de 2021, 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é São Mateus, o capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Olha só, homens fracos na fé. Esse evangelho, pelo menos parte dele, já foi refletido por nós há 2 domingos atrás, nas missas de fim de semana. A experiência de estar num pequeno barco sem muito conforto, enfrentando uma tempestade em alto mar, certamente não foi agradável no tempo de Jesus e nem em tempo algum. Por mais que aqueles que estavam lá, naquela embarcação, fossem homens experientes e pescadores naquele mar. Mas aquela experiência serviu para testar a fé dos discípulos do Senhor. Ali estava a prova de que a fé deles era ainda muito pequena, como declarou Jesus. A presença do Senhor, que dormia tranquilo e sereno em meio àquelas ondas revoltas que quase engoliam o barco, não foi suficiente para fazer os discípulos entenderem que não iriam sucumbir. O medo e o pavor tomou conta deles. No desespero, acordaram o Mestre, suplicando que os livrassem da morte. Jesus, uma vez acordado, atendeu o pedido deles, mas os censurou por terem demonstrado uma fé tão pequena e tão mesquinha. Por que tendes medo, homens fracos na fé? Disse Jesus. Numa linguagem bíblica, a imagem da barca em meio ao mar sempre foi vista como a figura da igreja nascente em meio às tempestades no mar da vida. E aquele barco em meio às tormentas das ondas não foi diferente. Era o retrato vivo da vida das primeiras comunidades cristãs. Elas corriam o risco de serem engolidas pelas ondas violentas das perseguições, das traições, das tribulações, das frustrações, do cansaço do dia a dia na vida daqueles homens. As dificuldades iriam realmente surgir de toda parte. A primeira reação dos cristãos daquelas comunidades, bem como dos próprios discípulos do Senhor, seria de desespero e muito medo, pensando que tudo estava perdido e que não iam conseguir superar aquelas dificuldades todas. Assim como os discípulos naquela cena do barco, da mesma forma seriam as primeiras comunidades cristãs. Não iam se dar conta da presença discreta, mas efetiva do Senhor no meio delas. O ressuscitado não ia deixar os seus entregues à própria sorte. Pelo contrário, estaria sempre ali participando da sorte daquelas comunidades e garantindo-lhes, portanto, a sobrevivência. Jamais as pressões dos inimigos iriam fazê-los se afastar delas. O medo não se justificava, assim como não se justifica até hoje. O Mestre continuava e continua no meio das comunidades e também do seu povo. E isso serve também para todos nós. Muitas vezes nos sentimos desanimados. Muitas vezes as críticas, as fofocas da comunidade ou tantas outras coisas mais que vão surgindo nos fazem desanimar. Olha, não estamos para isso. O Senhor está conosco. É a confiança nele que não nos deixa desanimar. E a certeza da sua presença, mesmo sem senti-lo fisicamente presente. Mas sabemos que pela fé o Senhor caminha no meio dos seus. E isso nos sustenta, isso nos conforta.
isso nos alegra, isso nos anima a bater de frente e a enfrentar todas as dificuldades para seguir com o Senhor. Pense nisso, minha irmã, meu irmão, e rezemos para que as dificuldades da vida não nos deixe fracassar jamais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia e fiquem com Deus.